Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso segundo bloco para falar sobre o recurso ordinário, beleza? Bom, pessoal, nós vamos agora falar sobre o chamado recurso ordinário constitucional, né, popularmente conhecido como ROC, tá? Que é um recurso que tem uma forte base na Constituição Federal, mas também conta com previsão no CPC, beleza? Então, a ideia é fazer uma análise conjunta dos dispositivos do CPC e também dos dispositivos constitucionais que tratam sobre o tema, principalmente os dispositivos que arrolam as competências do STF e do STJ, tá? O recurso ordinário, ele é um recurso, acho que de todos, o mais chatinho, principalmente em termos de cabimento, tá? Então eu vou detalhar as hipóteses de cabimento, depois a gente vai analisar alguns pontos correlatos sobre procedimento, os efeitos do recurso, tá? Mas vamos começar falando sobre as hipóteses de cabimento. Para que serve o ROC? Então, olha só. Começando aí com o nosso material, o agravo interno nós estudamos no bloco passado, então agora vamos começar o recurso ordinário. Beleza? Pessoal, a finalidade do ROC é garantir o duplo grau de jurisdição, tá? Nos casos envolvendo decisão denegatória de ações constitucionais originárias. Então, vamos lá. Vamos primeiro repartir as informações. Garantir o duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição é aquele princípio que nos fala que todos têm direito de que a decisão judicial seja revista por um órgão jurisdicional diferente daquele que a proferiu e hierarquicamente superior. Beleza? Então, por exemplo, a sentença dada pelo juiz de primeiro grau será revista pelo tribunal, TJ, TRF, que é um órgão diferente do que proferiu a decisão e hierarquicamente superior. Isso é o duplo grau. O duplo grau de jurisdição, ele tem base na própria Constituição Federal, em que pese ele não esteja expressamente previsto na lei maior. Ah, professor, se o duplo grau não está previsto expressamente na Constituição, como é que ele surge? Ele surge, na verdade, quando a gente analisa os dispositivos constitucionais que trazem a estrutura do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder Judiciário, as competências. Fazendo uma análise constitucional do Poder Judiciário, a gente consegue extrair o duplo grau de jurisdição. E é um dos princípios basilares dos recursos. Ok? Então, para assegurar que a decisão seja revista por um órgão diferente e hierarquicamente superior, vem o ROC. Mas não é só. Ele envolve decisões denegatórias, ou seja, decisões que negam aquilo que está sendo pedido. E a decisão denegatória é proferida numa ação constitucional originária. Ações constitucionais, por exemplo, o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional. Será originária quando começar direto no tribunal sem passar pelo primeiro grau. Então, o ROC quer garantir o duplo grau quando houver uma decisão denegatória proferida em sede de ação constitucional originária. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Depois eu volto aqui. Vamos pegar aqui
um mandado de segurança, tá? Vamos pegar de exemplo o mandado de segurança, que foi ajuizado diretamente no STJ, tá? Então vamos pegar um mandado de segurança que foi ajuizado direto no STJ, tá? Beleza. Mandado de segurança é uma ação constitucional? É. Se ele foi ajuizado direto no STJ, direto no tribunal, ele é uma ação originária. Então, em algum caso, não interessa exatamente qual agora, o MS foi ajuizado direto no STJ. Então, é uma ação constitucional originária, que começou no STJ, não passou pelo primeiro grau. Suponha que o STJ, ao julgar esse mandado de segurança, denegue o mandado de segurança. Profere uma decisão denegatória, nega o mandado de segurança. Então, é uma decisão denegatória numa ação constitucional originária. Aí eu te pergunto, contra essa decisão denegatória do STJ, cabe recurso? Em respeito ao duplo grau de jurisdição, tem que caber. Tem que caber. Só que a gente não pode entrar com apelação. Apelação é contra a sentença lá do primeiro grau. E aí a sentença leva para o tribunal. Aqui a ação já começou no tribunal. Uma ação originária. Então, contra essa decisão denegatória, a apelação não cabe. Qual recurso cabe? Se a decisão é denegatória, cabe recurso ordinário. Para quem? Para o Supremo. Então vai caber o ROC, o recurso ordinário constitucional, que deverá ser julgado pelo Supremo, pelo STF. Pronto. Esse é um exemplo de cabimento do ROC. O duplo grau está sendo garantido, porque quem vai julgar o recurso é um órgão diferente do que proferiu a decisão e hierarquicamente superior, é o Supremo. Então o duplo grau está sendo preservado. Percebeu? Então a decisão é denegatória, porque o STJ negou o MS. O MS é uma ação constitucional e é uma ação constitucional originária porque já começou direto no STJ. Beleza? Então a apelação não cabe. Apelação não cabe. Mas algum recurso tem que caber. Porque senão nós estaríamos desrespeitando o duplo grau de jurisdição. Ok? Então, as hipóteses de cabimento do recurso ordinário são restritas. Perceba, se a decisão for no sentido de conceder o mandado de segurança, já não cabe ROC. Porque o ROC depende de uma decisão denegatória. Se a decisão foi concessiva do mandado de segurança, ROC não cabe. Pode caber outro recurso, mas o ROC não. O ROC é só para decisão denegatória. Beleza? Na Constituição, a gente tem as hipóteses de cabimento do ROC nos artigos 102 e 105. O artigo 102 elenca as competências do Supremo e o 105 as competências do STJ. E além desses dispositivos, a gente tem também as previsões do Código de Processo Civil. Por isso que eu falei agora há pouco que a ideia é a gente fazer uma análise conjunta desses dispositivos. Beleza? Eu só usei esse MS de exemplo para poder ilustrar essa finalidade do ROC que o professor Luiz Delori nos fala. Porque às vezes isso pode parecer um pouco abstrato, né? Então, exemplificando, eu acho que você consegue visualizar melhor as hipóteses de cabimento. Então, grave. Decisão denegatória de ação constitucional originária. Se o mandado de segurança foi ajuizado no primeiro grau de jurisdição, não cabe ROC. Porque aí não é ação originária. Então, não cabe ROC. Percebe como a gente tem um monte de pegadinha só falando aí da finalidade do cabimento do ROC? Só nesse ponto, as questões de prova já podem elaborar 1001 questões diferentes. Tá? Decisões denegatórias.
Como eu falei, o ROC só é cabível se a decisão for denegatória. Porque se a decisão for concessiva, o ROC não cabe. Pode caber outro recurso, pode caber recurso especial para o STJ, pode caber recurso extraordinário para o Supremo, mas o ROC não. Se a decisão for concessiva, não cabe ROC. Ainda que seja uma ação constitucional, ainda que seja originária. Esse é um dos pontos, inclusive, pessoal, que você mais tem que ter atenção para a tua prova. A decisão tem que ser denegatória, porque às vezes a banca coloca um caso prático, conta lá uma história. Fulano entrou com uma ação, assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê. O tribunal concedeu. Que recurso que cabe? E vai ter lá uma alternativa, recurso ordinário. Se a decisão foi concessiva, recurso ordinário não cabe. Tá? Pode caber outro recurso, um especial, um extraordinário, mas o ROC não. Beleza? Bom, o ROC só é cabível contra a decisão colegiada. O ROC só é cabível contra a decisão colegiada. Só cabe ROC contra acórdão. Lembra que eu expliquei no bloco passado que no âmbito dos tribunais as decisões são colegiadas como regra? Cada ministro, cada desembargador profere um voto. Ministro, desembargador não dá sentença, dá voto. E aí, ao final, esses votos são reunidos e formam o que nós chamamos de acórdão. Ou seja, os julgadores, eles concordam em um determinado sentido. Professor, mas e se o relator no tribunal proferir uma decisão monocrática, como a que você explicou no bloco passado? O ROC não é cabível contra a decisão monocrática. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar, primeiro, colegiar a decisão. E como que você faz isso? Interpondo o agravo interno que a gente estudou no bloco passado. Você entra com o agravo interno, colegia a decisão, e a partir deste colegiamento, você vai poder entrar com o ROC. Porque se for uma decisão monocrática, ROC não cabe. Você primeiro tem que colegiar a decisão através do agravo interno, para só depois você entrar com o ROC. Beleza? Ok? Pois bem. Outro ponto. Essa decisão colegiada, este acórdão, tem que ser proferido numa ação de competência originária. E aqui você tem que ter muita atenção. Vamos imaginar que eu entrei com um mandado de segurança, vou até usar o exemplo do MS. Vamos imaginar que eu entrei com um mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição. Então, o mandado de segurança foi julgado por um juiz de primeiro grau, que deu uma sentença decidindo o MS. Contra essa sentença que decidiu o MS, cabe apelação. A apelação vai para o tribunal, vai ser distribuída para uma câmara ou para uma turma, e lá no tribunal vão dar um acórdão, vão proferir um acórdão julgando essa apelação. Contra este acórdão, cabe ROC? Não. Não cabe. Mas é acórdão. Mas não foi um acórdão proferido dentro de uma ação de competência originária. Competência originária só existe se a ação já começa no tribunal. Se a ação passa pelo primeiro grau, ela não é originária. Então, mesmo que eu tenha um acórdão, não vai caber ROC. Pode caber um especial, um extraordinário, mas o ROC não. Então, o acórdão tem que ser proferido no âmbito de uma ação de competência originária. E uma ação constitucional, não é qualquer ação. Não é qualquer ação. É uma ação constitucional. Como o mandado de segurança, por exemplo. Então, repare, por isso que eu disse que o ROC é meio chatinho.
ele tem um monte de detalhezinho para que ele possa ser utilizado, para que ele seja cabível. Por isso que é um recurso muito perigoso nas provas. Porque é cheio desses detalhes. Cheio desses detalhes. Tá? Então, cuidado com a decisão monocrática. Cuidado com a ação que começa no primeiro grau. Beleza? Então, não é todo acórdão. Não é todo acórdão denegatório. É se o acórdão é denegatório em uma ação constitucional de competência originária do tribunal. Eu vou repetir, mesmo que você já fique de saco cheio, mas vou repetir, porque é importante guardar essa informação. Bom, existem casos em que o ROC vai ser julgado pelo Supremo, tá? Então, existem casos que o ROC vai ser julgado pelo Supremo. Quando? Quando a decisão colegiada, quando o acórdão, for proferido em mandado de segurança, em habeas corpus, em habeas data ou em mandado de injunção, que são ações constitucionais, desde que elas sejam de competência originária, isto é, desde que essas ações tenham sido ajuizadas perante algum tribunal superior, como, por exemplo, o STJ. Por isso que no começo eu dei o exemplo do MS, julgado pelo STJ, que é um tribunal superior, aonde cabe o ROC para o Supremo. Percebeu? Então essas são as ações constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção, e devem ser originárias, porque foram ajuizadas perante algum tribunal superior. Professor, então, você colocou aí habeas corpus, né? O habeas corpus é muito comum no processo penal. Existe recurso ordinário no processo penal? Existe. Existe sim. Você tem recurso ordinário no cível e no penal. Então, se o habeas corpus ele foi ajuizado direto no STJ, por exemplo, e a decisão foi denegatória, cabe ROC para o Supremo. Cuidado com essa observação. Não existe fungibilidade entre ROC e recurso extraordinário. Quando a gente fala fungibilidade recursal, seria a possibilidade de um recurso ser conhecido no lugar do outro. Porque o que acontece? Às vezes, dentro dos recursos, eu posso estar diante de situações que surja dúvida com relação a qual é o recurso cabível. Porque é fácil, né? Quando a gente fala, da sentença cabe apelação. Da decisão interlocutória lá do 1015 cabe agravo de instrumento. Mas existem algumas zonas cinzentas, onde realmente a gente tem dúvida sobre qual é o recurso. E aí surge, em alguns casos, essa fungibilidade recursal. Eu entro com o recurso errado, mas quando o tribunal analisa, ele releva. E ele conhece aquele recurso como se fosse o correto. Isso é fungibilidade recursal, é um pelo outro. Quando eu falo que não existe fungibilidade entre ROC e recurso extraordinário, é porque a jurisprudência não aceita utilizar um pelo outro. Porque entende-se que o ROC e o recurso extraordinário têm hipóteses de cabimento bem distintas, bem delimitadas, e não se admite o erro de um pelo outro. Então, se eu entrei com o ROC quando o correto era recurso extraordinário, ou se eu entrei com o recurso extraordinário quando o correto era ROC, o recurso não vai ser conhecido. Porque eu errei o recurso. Então, faltou pressuposto de admissibilidade, cabimento, né? Eu errei o recurso. Ah, mas vamos usar fungibilidade. Aceita um pelo outro. Entre ROC e recurso extraordinário, não. O recurso extraordinário também é de competência do Supremo. Tá? Mas não existe fungibilidade entre eles. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Não existe fungibilidade entre eles. Cada um no seu quadrado. ROC é ROC, extraordinário é extraordinário. Já o STJ também tem competência para julgar recurso ordinário. Só que aí o acórdão tem que ser proferido ou por
Tribunal de Justiça, ou por TJ, ou por Tribunal Regional Federal, em sede de mandado de segurança, ou habeas corpus, claro, né? Desde que as ações constitucionais tenham sido ajuizadas originariamente ou no TJ ou no TRF. Entrei com um mandado de segurança direto no Tribunal de Justiça, ação originária. Entrei com o MS direto no TJ. O TJ deu um acórdão denegando o MS. Então, decisão denegatória, ação constitucional de competência originária, cabe ROC. Para quem? Para o STJ. Para o STJ. Ok? Então, muito cuidado com isso, hein? Porque também não pode errar a competência. Os concursos adoram perguntar as hipóteses de competência do STF e do STJ. Os artigos 105, 102 da Constituição, os concursos amam perguntar. Tá? E são dispositivos constitucionais importantes porque trazem regras de competência do recurso ordinário. Agora, existe uma pegadinha no artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição, que traz uma outra hipótese de cabimento do ROC, que é a seguinte, ó, compete ao STJ julgar em recurso ordinário, tá? Recurso ordinário, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, o que acontece? Muito cuidado com essa hipótese aqui de ROC. É uma hipótese perigosa que derruba muita gente em prova. Se o teu examinador quiser pegar pesado em processo civil, ele vai perguntar isso. Que é, eu acho, uma das perguntas mais difíceis sobre recurso ordinário. Então, aqui, nós não estamos nem falando de CPC, nós estamos falando da Constituição Federal. Então, por conta dessa previsão constitucional, não vai caber o ROC se, de um lado do conflito, eu tiver um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, a União ou Estado membro. Por quê? Porque a Constituição fala município ou pessoa residente ou domiciliada no país. União e Estado membro, tá fora. É uma sutileza, né? Então, de um lado, você tem que ter um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e do outro, um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Se do outro lado tiver União ou Estado membro, não cabe ROC. Por quê? Previsão constitucional. Previsão constitucional. Tá aí, ó. Artigo 105, inciso 2, a linha C. Previsão constitucional. Então, neste caso, o que acontece? É uma hipótese que nós dizemos muito especial, porque esse tipo de ação aqui, ó, em que eu tenho um Estado estrangeiro de um lado e um município ou residente domiciliado no Brasil de outro, esse tipo de ação é julgada na Justiça Federal, mas na Justiça Federal no primeiro grau. E olha que loucura. Olha que loucura. Veja que, neste caso, a ação é julgada no primeiro grau da Justiça Federal. E o juiz de primeiro grau, o juiz federal de primeiro grau, vai dar sentença. E aí o que acontece? Contra a sentença vai caber o ROC. E este ROC vai ser julgado direto pelo STJ, não passando pelo TRF. Não passando. Então não vai haver aqui um tribunal intermediário, que seria o TRF. Então a decisão proferida, a sentença proferida no primeiro grau, o recurso vai direto para o STJ. Como se o ROC aqui fosse utilizado como um tipo de apelação. Claro que essa hipótese ela é raríssima de acontecer. Raríssima.
Mas existe previsão na Constituição. Mas perceba que hipótese assim incrível, né? A ação é julgada no primeiro grau da Justiça Federal, o juiz federal de primeiro grau dá sentença e o ROC será cabível contra essa sentença. E será julgado pelo STJ, pulando o TRF. Ok? Então não há um tribunal intermediário. Por isso que a gente fala que aqui o ROC vai funcionar, entre aspas, como um tipo de apelação. Então, por exemplo, a ação envolve, de um lado, um estado estrangeiro, sei lá, envolve a Argentina, e do outro envolve um município aqui do Brasil, seja ele qual for. Quem é que julga? Justiça Federal de primeiro grau. O juiz dá sentença, o ROC cabe contra a sentença. E é julgado pelo STJ, por força do artigo 105, inciso 2, a linha C, da Constituição Federal. Não é CPC, é da Constituição Federal. Então não tem nem o que discutir. Muito cuidado. Na prática, hipótese raríssima. Raríssima de acontecer. Raríssima de acontecer. Na prova, já é outra história. Beleza? Pessoal, se você acertar isso na tua prova, teu examinador não vai nem saber o que fazer. Beleza? Pessoal, vamos terminando esse bloco. Ainda não terminamos o estudo do ROC, ainda tem mais coisa para falar, mas eu optei por dar uma segurada, porque esse primeiro contato com o ROC, ele pode ser um pouco turbulento. Então, absorve as informações com calma, tá? Lê o material, assiste a aula de novo se for o caso, me manda pergunta se tiver, dúvida, tá? Que aí, nos blocos seguintes, a gente continua com o estudo do ROC. Beleza? Por enquanto, eu acho que já está de bom tamanho, porque realmente é um recurso bem chatinho, cheio de peculiaridades, mas que precisa conhecer. Beleza? Então eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro, né? Espero que eu tenha conseguido explicar de forma satisfatória, mas qualquer coisa me procura que eu explico de novo, sem problema nenhum. O importante é você entender, o importante é você compreender. Isso que é o mais importante, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado aí pela audiência, obrigado pela paciência, e a gente se vê no nosso próximo bloco, dando continuidade ao estudo do recurso ordinário. Beleza? Até mais.